Olá, professor Fabrício. Nós somos alunos do terceiro ano A em Informática. Eu sou a Maria Clara e nós vamos falar um pouquinho sobre a prática corporal de aventura. No caso, nós escolhemos o slackline. Bom, para começar, a gente tem que saber que o slackline é uma modalidade de exercício físico que consiste em movimentos estáticos ou dinâmicos sobre uma fita flexível. Basicamente, essa fita vai ser presa em dois pontos fixos que podem ser estruturas, rochas ou árvores, por exemplo. E sobre essa fita, o praticante vai realizar práticas de movimentação e equilíbrio, podendo passar de um ponto para outro ou permanecer numa mesma posição. Agora, sobre a história do slackline, segundo o Cardoso e da Costa Neto, esse esporte surgiu nos anos 80 com os escaladores que esticavam fitas de escalada entre as árvores nos momentos de descanso das ascensões. Os escaladores passavam semanas acampando em busca de novas vias de escalada e, nos tempos vagos, esticavam suas fitas de escalada através dos equipamentos para se equilibrar em caminhar. Mais precisamente, o slackline surgiu nos Estados Unidos na década de 80 e nos campos de escalada do Vale Yosemite, na Califórnia. Oi, professor, eu sou Eduardo e vou estar dando continuidade na fala da Maria. Vou falar sobre as modalidades do slackline, que hoje estão divididas em 7. O slackline, onde a fita é montada em curtas distâncias entre 5 e 10 metros, e o praticante se equilibra sobre o slack com diferentes tensões. Essa diferença na tensão e comprimento é o que permite diversas possibilidades de execução. A segunda modalidade é o trick line, que tem como objetivo a execução de manobras de equilíbrio dinâmico. São utilizadas fitas colocadas a partir de 60 centímetros de altura, que dão a impulsão necessária para realizar as manobras. Permite a realização de manobras de saltos e equilíbrio extremo, exigindo bastante preparo físico e treino. É um lugar que é possível ver bastante essas pessoas treinando, são em praias. Você vê às vezes as cordas montadas entre coqueiros e esses caras treinando essas, digamos, piruletas, né? E, por fim, o long line, realizado perto do chão, onde o objetivo é desafiar distâncias cada vez maiores, de 20 metros, no mínimo utilizando fitas tubulares específicas de 25 milímetros. Caso contrário, a fita não terá o balanço tão admirado pelos praticantes dessa modalidade. A modalidade highline é realizada em grandes alturas, normalmente em montanhas, uma fita estendida entre prédios e etc. Geralmente, a partir de 10 metros de altura já configura como essa modalidade. Temos também a shortline, que é o oposto da highline, pois ela é realizada próximo ao chão, tornando a prática mais segura. Temos também a waterline, onde a fita é colocada sobre a água, realizada normalmente sobre lagos, etc. E a baseline, que ela é bem semelhante ao hardline, a diferença é que o praticante tem um paraquedas nas costas. Agora a gente vai estar falando sobre a relação do slackline ao meio ambiente. E a gente pode estar citando benefícios que o slackline traz ao corpo humano, que é o equilíbrio, a concentração, o psicológico, o postural do corpo, o muscular e a força. No equilíbrio, a gente tem uma configuração do sistema do corpo para que ele gere no indivíduo esse equilíbrio que é dada pela combinação dos pontos de ancoragem da fita, ou seja, dos pontos de ligamento, dos pontos de apoio desse indivíduo sobre a corda e também dos centros de massa que são alinhados pela força da gravidade. Além disso, a elasticidade desta fita ela solicita reconfigurações posturais constantes do seu corpo, com o uso de braços e pernas no ar, para manter uma certa estabilidade. E é durante a execução desse equilíbrio no slackline que surge uma relação direta entre a dinâmica corporal e a dinâmica externa, proporcionada pela fita que se move em resposta à aplicação de forças ali aplicadas a ela e ao desequilíbrio próprio do seu corpo. Nesse esporte também, a gente vê que o corpo e a mente articulam-se de forma única, como uma unidade inseparável que conscientizam-se sobre os limites de espaço e criam alternativas para superá-los. Nesse esporte, indica que o controle sobre o ponto de apoio dos pés na fita influencia fortemente a obtenção do equilíbrio e a estabilidade. Outros pontos que a gente pode estar citando também que são importantíssimos é a concentração e o psicológico. E no slackline, a concentração é importantíssima, pois sem ela o praticante não consegue permanecer em cima da fita. E é devido ao esporte exigir muito equilíbrio do seu corpo ali, automaticamente isso gera a concentração e ela é trabalhada junto também. Se a mente não estiver focada na postura corporal, o corpo ele praticamente cai da fita.
E o equilíbrio emocional também é estimulado através da dedicação, tentativas, quedas e repetições do indivíduo, reforçando a autoestima e encorajando quanto ao medo e vergonha, fatores estes que podem afastar o indivíduo deste esporte. No psicológico, a prática do slackline estimula as capacidades cognitivas, como o desenvolvimento do raciocínio lógico, além de exercitar a capacidade de planejamento e aprimorar competências como a atenção, disciplina e determinação. E estes benefícios mentais são semelhantes aos oferecidos no yoga, trabalhando calma e concentração de forma gradativa e contínua. O slackline também traz benefícios relacionados à postura, já que cada pessoa possui características individuais que podem ser influenciadas por alguns fatores, como anomalias congênitas, má postura, obesidade, má alimentação, atividades físicas sem orientação, entre outros. Uma boa postura ajuda o nosso sistema músculo-esquelético distribuindo e equilibrando todo o esforço nas atividades diárias, favorecendo a menor sobrecarga em cada segmento corporal. Os benefícios posturais oferecidos pelo slackline se dão graças ao envolvimento de diversos grupos musculares da cintura pélvica e escapular durante o exercício. Nas mulheres, além de prevenir a incontinência urinária e prolapso, a melhoria da região pélvica traz benefícios durante a gravidez, auxílio no trabalho de parto e recuperação do períneo. Ele também traz benefícios musculares, já que é muito comum, durante a prática da atividade física, os agrupamentos musculares se dividirem entre os que realizam o movimento, os que vão auxiliar ou estabilizá-lo e os que se opõem ao mesmo tempo. Sendo assim, os agonistas são aqueles músculos que realizam o movimento, sinergistas os que auxiliam e estabilizam e antagonistas os que se opõem à ação. O perfeito funcionamento entre esses grupos musculares resultam em um forte fator de proteção contra torções articulares, principalmente no tornozelo e joelho. Além disso, o ato de subir na fita recebe inúmeros estímulos proprioceptivos, aumento nas percepções e localização em espaço, na forma estática e principalmente na forma dinâmica. O slackline exige uma otimização no uso da musculatura agonista, sinergista e antagonista, e quanto mais ele desenvolver sua habilidade de se manter sobre a fita, mais aumentará a capacidade de responder a um estímulo, e quanto mais rápido conseguir reagir a um estímulo, mais tempo consegue ficar sobre a fita, gerando um ciclo virtuoso, onde, ao final, o praticante estará mais protegido de lesões torsionais não traumáticas. Entre os principais benefícios oferecidos pelo slackline, destacam-se a melhoria no controle corporal e coordenação motora. Seus efeitos positivos em relação ao fortalecimento de articulações se assemelham aos treinamentos funcionais. Durante a execução, muitos músculos são solicitados, o quadríceps e glúteo para a tarefa de atravessar a fita, e os músculos mais internos e estabilizadores logo em seguida com o balançar do praticante na travessia. Devido ao modo com que os músculos são trabalhados, o esporte age de forma profilática nos episódios de lesões em membros inferiores, diminuindo novos surgimentos ou amenizando complicações. Como qualquer atividade, seja ela pública, privada, ou individual ou coletiva, a prática do slackline também deve ser preceitos de responsabilidade ambiental, já que esse esporte tem uma completa interação entre o praticante e a natureza. É muito importante lembrar que nem toda árvore ou coqueiro serve para essa prática esportiva. Sendo assim, ideal observar se o tronco tem boa espessura e se irá resistir à instalação do equipamento. A prática do slackline mal desenvolvida pode causar problemas. No caso de plantas de solo arenoso e raízes sem muita profundidade, os movimentos de saltos e outros em repetição podem danificar a fixação das raízes no solo. A fricção da fita e as travas sobre um ponto do tronco pode gerar aberturas e feridas que facilitam a entrada de fungos, insetos, bactérias, os chamados decompositores de madeira. O slackline ainda é um esporte pouco conhecido em Rondônia, mas tem sido desenvolvido e difundido, fazendo com que cada vez mais pessoas o conheçam e pratiquem. Em Porto Velho, por exemplo, espaços para praticantes estão sendo criados, fortalecendo assim ainda mais o esporte.